Olá, amados do nosso canal Marcos Neres Estudos da Bíblia. Estamos hoje para dar continuidade ao estudo das cartas do Apocalipse. E hoje nós estudaremos a carta de Jesus Cristo à igreja em Sardes. Espero que seja proveitoso para todos vocês que prestigiam nesse canal, que tem a preocupação de trazer a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa interessante, quantas orientações e quantas críticas, Deus faz a esta igreja em Sardes. O que nos chama a atenção é a forma como Jesus se apresenta aqui à igreja em Sardes, ao mensageiro ali de Sardes, ao pastor, o ancião da igreja em Sardes. Perceba que em todas as cartas endereçadas às igrejas, Jesus se apresenta de forma bem particular a estas igrejas. No versículo 1 ele diz que isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui há uma crendice, há uma superstição no meio cristão com o número 7. As pessoas têm uma superstição com 3, com 7, com 21, com tantos outros números que não tem, não somos cabalistas, Mas aqui os 7 Espíritos de Deus, o 7 designa aí, mostra para nós, de forma simbólica, a completude, A completude, a totalidade, o Deus que é perfeito, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, a onipotência, a onipresença de Deus e a onisciência também de Deus. Então, os 7 Espíritos designa aí a completude, a totalidade, a perfeição do Deus Todo-Poderoso. E quando diz que também, e as 7 estrelas, essas 7 estrelas está mostrada no capítulo 1, no capítulo 1 de Apocalipse, quando o Senhor diz que caminha em meio aos 7 castiçais, candeeiros de ouro, e que tem nas mãos as 7 estrelas. E ele diz para João que essas 7 estrelas nada mais são do que os mensageiros das 7 igrejas. Então, Deus é aquele que vê todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, e ele tem o controle, ele tem na sua mão todos os ministros, todos os mensageiros das igrejas. Ele tem o controle, ele tem o poder de abater, de exaltar, de humilhar, de exaltar, de ferir, de sarar também, de dar vida e de matar, de julgar e salvar também. Então mostra essa identidade divina aqui, esse atributo divino do Deus que conhece todas as coisas. E ele diz, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, que vê tudo, que pode tudo, que é perfeito, que é total, e que tem o controle dos mensageiros nas mãos. Ele diz, conheço as tuas obras. Então quem está falando é quem conhece
nos mínimos detalhes, a igreja de Sardes. É aquele que conhece no profundo e no escondido todas as coisas cometidas pelos cristãos de Sardes. Então, e ele vai dizer: conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Porque uma coisa é o que o homem ostenta, a imagem que ele ostenta, né? A aparência que ele ostenta, e outra coisa é o seu caráter, né? O que ele ostenta, o que ele demonstra é o que é visível para os homens, mas o caráter é aquilo que é visível a Deus. Então, Deus contempla o interior e o exterior do homem. Deus está dizendo: vocês são uma igreja que canta bonito, que parece que está me agradando, de que parece que parece que há manifestações do meu espírito no meio de vocês, de que parece que vocês estão cheios, de que parece que espiritualmente vocês estão bem, porém, diante de mim, vocês estão mortos. Ou seja, o que significa aqui morto? Morto não é no sentido aqui literal da palavra, que significa separação, a morte no sentido total, separação. Quando fala-se de morte física, a separação do espírito e da alma do corpo humano, né? A morte espiritual é o afastamento do homem de Deus. É quando o homem se afasta de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Então Deus está dizendo: vocês são a igreja onde a maioria está afastada de mim. Vocês cantam, vocês pregam, vocês fazem muita coisa, mas pelo caráter de vocês, vocês estão afastados de mim. Vocês estão mortos. Estão mortos. Olha que chamada de Deus. E aí no versículo 2 ele vai chamar a vigilância, né? Ter atenção, ser vigilante e consolida os demais que está para morrer, ou seja, tenha cuidado, ainda existe remanescente. É para quebrar aqui aquela falsa imagem de que porque um caiu, porque o líder de repente fracassou, então significa dizer que todo o corpo está morto. Não, não, não. Existem os remanescentes. Em todo a história houve aqueles que não se dobraram, que não se dobram. São aqueles que perseveram, mesmo sendo sofrendo perseguições, menos sendo perseguidos, sofrendo injúrias, mas que persevera. Porém, nós não vemos aqui na carta à igreja em Sardes nenhum indício de que esta igreja estava sendo perseguida como as demais, de que estava sofrendo ataques de falsos profetas ou de falsas profetisas, como aqui temos em outras cartas, né? Percebe que aqui é um problema espiritual desta igreja, um problema de desvio da palavra de Deus. É como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, em Timóteo 4, quando diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, ou seja, se afastarão alguns da verdadeira fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, há esse indício do afastamento aqui dos reais princípios, dos princípios básicos da fé cristã, e que por isso acarretava na morte espiritual. Toda vez que uma igreja, um grupo, um cristão, ele se afasta dos princípios de Deus, espiritualmente falando, ele está morto. Fisicamente ele fala, ele canta, ele pula, pode fingir alegrias, pode fingir muita coisa, mas espiritualmente ele pode estar morto, ou seja, afastado de Deus. Ser vigilante e consolida, ou seja, ainda dá tempo de evitar uma morte espiritual de forma que alastre toda a igreja. Tem como evitar esse alastramento da morte espiritual, né? E Deus sempre vai apontar, né? O Cristo, o dono da igreja, sempre vai apontar quais são os caminhos que essa igreja deve seguir para que evite consequências espirituais. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras
as tuas obras na presença do meu Deus. Porque não é o que a igreja apresenta para o mundo aqui, não é o que é para esta comunidade cristã apresenta para esta cidade, para os moradores, mas o que apresenta para Deus. É quem é de verdade diante de Deus. Porque o que conta não é quem o homem é diante da sociedade, os títulos que ele tem, como que ele se apresenta, como que ele é visto, como que ele se apresenta, mas quem ele é de verdade diante de Deus. E o que vai ditar isto é o interior do homem, o caráter, né? As atitudes ali manifestas, o que o homem externiza, né? Exterioriza, melhor dizendo, exterioriza. Então, o que o homem exterioriza é isto que importa, é isto que Deus ele vai contar. Lembra-te, pois, olha, diferente da igreja em Éfeso, quando eles lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui em Sardes ele vai dizer, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Ou seja, é uma igreja que foi doutrinada, é uma igreja que é ensinada. Então está pedindo o quê? Lembra do que foi. Olha como vocês eram. Olha como vocês trilhavam a fé. Então lembra disto, lembra do que vocês receberam, lembra do que vocês têm ouvido, guarda e o que é que faz mais? Arrepende-te. O que é arrepender-se? O que é arrependimento? Arrepender-se, na verdade, é uma metanoia. E o que é essa metanoia? Essa mudança de verdade, né, das atitudes. É o cair na real. É dizer assim, ó, como o filho pródigo, descrito no Evangelho de Lucas. Pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele caiu em si. Cair em si, nesse momento, cair no chão. Mas é assim, sabe o tempo em que usávamos a ficha telefônica? Caiu a ficha. Pronto, agora está. Agora pronto, agora eu estou em comunicação. Agora eu entendi. Muito bem, é cair a real. É perceber o seguinte, ó, desse modo que eu estou levando a vida, dessa forma que eu estou levando a fé, não está agradando ao Senhor. E aí mudar esta direção. E aí mudar, é arrepender-se de verdade, que é diferente de remorso. No remorso vai haver um chorinho, no remorso vai haver umas lágrimazinhas, vai haver umas palavras bonitinhas, porém, estas palavrinhas e essas lágrimas não serão condizentes, muitas vezes, com as atitudes que, de repente, a pessoa volta a praticar tudo de novo. O Senhor está chamando a igreja em Sardes ao arrependimento sincero. A partir de quê? A partir do que tem recebido e ouvido. O que tem recebido e ouvido? A palavra de Deus. Porquanto, se não vigiares, olha aqui o cuidado, a atenção. Se a gente perceber os evangelhos, Jesus sempre vai usar da questão da vigilância. Os apóstolos também, imitadores de Cristo, vão orientar as igrejas a estar na vigilância, né? Tomando o cuidado, né? Tendo atenção. Por quê? A Bíblia vai nos orientar que o nosso adversário ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E por isso ele vai dizer, vigiai, ou seja, tenha atenção, tome cuidado, tape as brechas. E para tanto estamos numa batalha espiritual que é real. Não é à toa que Paulo vai escrever a igreja em Éfeso e vai no capítulo 6, versículo 10 e vai dizer, olha, para que vocês vençam esta batalha é preciso tomar toda a armadura de Deus. Aí ele disse, ó, portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás o modo algum a que hora virei contra ti. Aqui não é o ladrão literal, o ladrão que destrói, que mata, que rouba, não, mas aqui numa figura simbólica de pegar de forma inesperada, de pegar de uma forma surpresa. Então, o Senhor sempre nos alerta, vigiai para que aquele dia não aconteça no inverno, no sábado, vigiai para não ser pego como ladrão, né? Se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão para roubar, ele vigiaria, né?
tomaria todos os cuidados devidos para não ser roubado. Com isso, Cristo está falando da sua vinda em juízo, em julgamento. Ele está mostrando que ele pode pegar de surpresa aqueles que não estão vigiando. E o que é que significa não estar vigiando? É não estar guardando os ensinos da palavra de Deus. É de não estar atento à palavra do Senhor. É de não estar guardando os princípios do Senhor. É de não estar vivendo a fé cristã. Porque a fé cristã não é de palavras, mas de ação. Porque a fé sem obra é morta, né? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Olha para aqui. Quem está falando é aquele que conhece. Quem pode falar da igreja? Quem pode falar da igreja melhor que Jesus? Quem conhece melhor a igreja do que o dono dela? Quem conhece os problemas? Quem conhece os acertos e os erros da igreja, senão Jesus Cristo? Quem conhece melhor que Jesus? Então só ele mesmo para falar. Só ele mesmo para falar agora em juízo, em correção, em exortação para a igreja em Sardes. Tens, contudo, em Sardes poucas pessoas. Ele está dizendo, o que eu tenho apenas para elogiar aí é que tem poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ele está falando dos que conservam. Ele aqui está falando daqueles membros da igreja de Sardes, que ainda não tinham se contaminado, que conservavam o caráter de Cristo em suas vidas, que estavam ainda testemunhando de forma veemente a fé em Cristo, mesmo, como ele vai dizer em outras cartas, mesmo tendo pouca força, mas não nega o nome, mesmo o nome de Cristo, mesmo vendo os maus exemplos daqueles que ostentam uma imagem diante da sociedade de bonzinho, de perfeitinho, de corretinhos, mas que aos olhos de Deus está morto. Mesmo vocês vendo esses maus testemunhos, esses hipócritas, aí diz, mas ainda conservam as suas vestiduras brancas, o branco aqui de pureza, o branco aqui de santificação, como ele faz a intercessão lá no Evangelho, conforme escreveu nosso irmão João, no capítulo 17, versículo 17, que diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa interessante. No versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso aqui é para mostrar o contrário que algumas pessoas pensam, que o nome não pode ser riscado do livro da vida. Cristo aqui diz para a igreja em Sardes que alguns podem sofrer a consequência de terem os seus nomes lá do livro da vida apagado. E como cristão, nós sabemos que não ter o nome escrito no livro da vida significa dizer que o tal será lançado no lago de fogo, né? Nós sabemos, é o próprio Cristo que diz para nós. E nós cremos piamente em todas as palavras do nosso Cristo vivo. E ele diz mais, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando ele diz de modo algum, é porque existem algumas coisas que podem afetar isso aí. E que pode fazer com que o nome seja apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É o que vai acontecer na eternidade, quando Cristo apresentará a sua igreja ao Pai, para que possa estes reinar com ele nas mansões celestiais, lá no céu. Que lindo será para aqueles que perseverar até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o conselho de Jesus. Quem tem ouvido são todos. Ouvir para quê? Ouvir. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Vamos agora analisar os pontos da igreja de Sardes. Qual foi o elogio que Deus fez à igreja de Sardes? O elogio é que alguns têm mantido a fé. Nós podemos ver isto no versículo 4. Alguns que ainda mantêm a fé, está mantendo a fé, conservando a fé. Qual foi a crítica? Qual foi a crítica? A crítica à igreja de Sardes é que é uma igreja morta. Uma igreja morta.
uma igreja sem vida. Pelo contrário do que alguns acham que igreja morta é aquelas que vivem cantando sem palmas, que não canta corinhos, né? Não é assim no meio pentecostal que se pensa. Ah, é aquela igreja que o pessoal não fica glória a Deus e tal. Isso é igreja morta. Não, igreja morta era uma igreja que parecia ativa no exterior, que parece que está tudo bem, mas estavam distante dos princípios sagrados, dos princípios da palavra de Deus. Instrução. Qual foi a instrução que o Senhor deu para a igreja de Sardes? Arrependa-se e também fortalecer o que resta. Olha aqui, arrependimento sincero, porque senão ele viria como juízo. E o que é que acontece lá como consequência? Até apagar o nome do livro da vida. E qual é a promessa aos que perseverar? A promessa feita à igreja em Sardes é: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Que Deus possa fazer com que, ouvindo todas essas instruções e ouvindo essas críticas à igreja de Sardes, nós, da igreja do presente século, possamos agora seguir esse conselho de Cristo e mudarmos. Se há necessidade do arrependimento, arrependimento praticado. Se é preciso analisar se estamos sendo cristãos mortos ou vivos, vamos analisar à luz das Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Somos dependentes do dono da igreja. E é o dono da igreja que decide todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor fortaleça. Que o Senhor fortaleça a sua fé. Que essa explanação venha trazer elevo espiritual. Não esquece, antes de terminar de assistir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para que você sempre esteja recebendo os nossos vídeos. E apresente esse canal a outras pessoas, a pessoas da sua família, ao seu hall de amigo. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.